Irmãos, um milagre está acontecendo no Brasil. Na realidade, né? A relatoria do caso Master cair no braço de André Mendonça. Veja bem, André Mendonça está com a relatoria da CPI, CPMI do INSS, e agora ele pega a bomba do Banco Master com o Dias Toffoli abrindo mão desse caso. E tudo isso, veja bem, o Nunes Marques vai assumir o Supremo Tribunal Eleitoral, né? O Supremo Tribunal Eleitoral. O TSE. O André Mendonça é o vice e o Toffoli é o terceiro, mas o Toffoli, imagine se o Toffoli for impeachmentado, né? Porque já entraram aí com um pedido de impeachment do Dias Toffoli e tal. Irmãos, Brasília está pegando fogo. Está pegando fogo. Porque, só para você ter ideia, o Chiquini ontem, ele fez dois vídeos, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. E vou falar, a fala dele é muito forte. Então, ontem, olha porque o Alcolumbre fechou o Senado com uma data antecipada. Foi quarta-feira, tá? Quarta-feira, olha só. Vocês estão trabalhando hoje, quarta-feira? Pois é, aqui no Senado, ó, os senadores não. Alcolumbre cancelou todas as atividades do Senado depois que ele apareceu no celular do Vorcaro. Exatamente isso, gente. O Senado só vai voltar depois do Carnaval. E olha lá, brasileiros, são vocês que sustentam isso daqui, são vocês que carregam tudo isso daqui nas costas. E olha só, Alcolumbre remando contra o nosso Brasil. É inacreditável. Senado Federal com as atividades canceladas, gente. Alcolumbre nitidamente se escondendo do Brasil. Irmãos, eu vou dizer para vocês... quer dizer, isso daqui é a prova. Irmãos, tem muitos senadores, deputados, líderes do governo, governadores e prefeitos no celular do Vorcaro. Agora, hoje, irmãos, a questão de hoje é uma questão... Eu quero colocar a fala do Chiquini sobre isso, porque o envolvimento, o que levou o Dias Toffoli a abrir mão da relatoria do caso? O que levou? Olha só. Vocês não têm noção do tamanho do BO que o Dias Toffoli está metido. É muito maior do que vocês podem imaginar. Além do fundo que comprou a parte dele no Taiaiá ser do Vorcaro, esse fundo do Vorcaro que comprou a parte dele no Resort Taiaiá é administrado pela RIAG. RIAG está diretamente ligada com o PCC. Essa RIAG está envolvida naquela operação carbono oculto de lavagem de dinheiro do PCC. Vocês estão entendendo isso? PCC. Vejam a teia que essa gente está envolvida. E sabe como que eu tenho certeza que já deram a cabeça do Dias Toffoli? Ele vai cair. Já deram a cabeça dele. O regime já tem o Dias Toffoli como impeachmentado. Porque quem divulgou isso foi Daniela Lima. Ela é funcionária na prática
do governo Lula e do Gilmar Mendes. Fim da linha para o Dias Toffoli. Dias Toffoli já foi entregue. Agora, será que é só o Dias Toffoli que está metido nisso? A parte que o Dias Toffoli recebeu é 20 milhões. Tem gente que está ligada ao Vorcaro que recebeu 10 vezes mais do que isso. Gente. Então, veja bem, irmãos, isso tem envolvimento. Obrigado, irmã Jerusa, obrigado. Isso tem envolvimento com crime organizado e com uma cúpula de poder assombrosa de Brasília, tá? Agora, a ideia de sepultar isso, né? Porque todo mundo achou estranho quando o Dias Toffoli viajou com os advogados do Vorcaro para assistir um jogo de futebol. Utilização de jatinho do PCC, de pessoas ligadas ao PCC. Aí existe toda essa questão desse resort no Paraná, que ele colocou laranjas, né? Foi comprovado que um irmão dele é padre, o outro não tem condições nenhuma de ter. E foi hoje feito uma varredura. Ele pediu para os celulares, as imagens, vir para a mão dele. Ele queria ter acesso a tudo que a Polícia Federal teve. E eu vou dizer, irmãos, que existe algo acontecendo nos bastidores do Brasil, que a gente pensava que estava tudo aparelhado, mas as vísceras do PT estão sendo mostradas. Quer dizer, ele mandou embora, o Lula mandou embora os relatores lá do IBGE que não quiseram fraudar a estatística sobre o PIB brasileiro. Aí, você sabe o que está acontecendo na escola? O povo não quer ir desfilar para fazer homenagem ao Lula. A dívida brasileira, o Brasil está pagando pela primeira vez R$1 trilhão de juro aos bancos. A dívida do governo brasileiro está 10 trilhões de reais. 45 mil cegos não terão acesso a livro didático esse ano. Corte na educação, corte na saúde, corte em tudo para tapar o rombo. Então, veja que está acontecendo muita coisa. E eu volto a repetir o que eu disse. Primeira coisa que a gente deve analisar é que o Nunes Marques e o André Mendonça serão os presidentes do TSE nas eleições de 2026. Segundo, o André Mendonça é o relator da CPI do INSS e o presbítero Felipe bem lembrou que o André Mendonça não tirou férias para ninguém ser solto dos que estão presos por causa do escândalo do INSS. E agora, não é obra do acaso, eu vejo a mão de Deus nisso, porque foi feito um sorteio de quem assumiria a relatoria do Banco Master. E isso é Deus. Cai na mão de André Mendonça. Irmãos, o André Mendonça, se ele tem 20 segurança, ele tem que aumentar para 40 agora. 40. Se ele tem 20 segurança, ele tem que andar com 40 segurança. Se ele anda de avião, ele deve andar não em jato particular. O André Mendonça tem que andar em voos comerciais.
E aí eu vou dizer outra coisa. Dá até medo de entrar num avião com o André Mendonça, porque ele se tornou um alvo agora, já por causa do INSS. Já por causa do INSS, ele já estava com ameaças. Agora, com o caso do banco, mas se ele tiver acesso ao celular e numa caneta ele manda soltar o que existe naquele celular, meu irmão, Brasília cai. E isso vai do governo ao prefeito. Ao prefeito. Por quê? Porque ele não pediu para entrar. Então, eu vejo que é uma obra de Deus. É uma obra de Deus que ele assuma. E pelo posicionamento dele de mandato, ele mandou prender o careca do INSS. Ele mandou prender. Então, veja bem, irmãos, as conversas. Olha só, o Toffoli. Quando a gente olha para a questão do Dias Toffoli, existem muitas coisas envolvendo. Então, vamos lá. Olha aí, André Mendonça sorteado novo relator do caso Master no STF. Dias Toffoli deixou a relatoria após um relatório da Polícia Federal citar o seu nome. O ministro André Mendonça foi sorteado como novo relator do caso Master na corte após Dias Toffoli decidir deixar o posto. Como é de praxe, o novo nome à frente do processo foi escolhido por sorteio. A decisão de Toffoli foi tomada após uma reunião convocada pelo presidente Edson Fachin com os colegas da corte para apresentar o relatório da Polícia Federal sobre dados do celular de Daniel Vorcado, dono do Banco Master. O relatório cita o nome do ministro Dias Toffoli. A reunião começou por volta das 16h30 e terminou às 19 horas, de acordo com a assessoria do Supremo. A reunião foi retomada e voltou por volta das 20 horas. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AES e para a remessa dos autos ao novo relator, diz nota assinada pelos demais 10 ministros da Corte. Segundo a nota, os ministros avaliaram não ser o caso de arguição de suspensão pelos achados que citam Toffoli no relatório encaminhado pela Polícia Federal e reconheceram plena validade dos atos praticados pelo antigo relator. Os magistrados manifestam ainda apoio a Toffoli. Então, veja bem, os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo do número 244AS, declaram não ser o caso de cabimento para arguição de suspensão em virtude do dispositivo no artigo 107 do processo total. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelos ministros Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 de todos os processos a ele vinculados por dependência. Expressam nesse ato apoio pessoal ao ministro Dias Toffoli, respeitando a sua dignidade, de sua excelência, bem como a inexistência de suspensão ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e PGR. Registrar ainda que o pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo, e considerados os altos interesses institucionais à presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvido todos os ministros, acolhe a comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sobre a sua relatoria para a presidência, promova livre distribuição. Agora, irmãos, eu vou dizer que tem gente, eu digo sem medo de errar, tem gente que não está dormindo em Brasília, tá?
Tem gente que não dorme mais em Brasília desde que esse celular. Agora, irmãos, existe algo que a gente precisa relatar aqui, que é algo que muita gente não prestou atenção. Irmãos, as mensagens do celular do Forcari estavam apagadas. Além de ser um iPhone, eu vi isso na rádio, além de ser um iPhone 17, que já tem uma criptografia imensa, o celular do Forcari tinha outra criptografia. E as mensagens estavam todas apagadas. Mas o que aconteceu, pastor Carlos? Sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? Eles entraram com aquele instrumento espião de Israel foi colocado e quebrou toda a criptografia já do iPhone 17 e a criptografia. Eu acredito que eles jamais imaginavam que seria quebrada as duas criptografias do seu celular. É por isso que eu digo, irmão, celular não apaga nada. Alguém sabia aqui que celular não se apaga nada? Celular não apaga nada. Então, eles colocaram o aparelho no celular do Forcari e eles ressuscitaram coisas ali. Irmãos, dizem que no celular do Forcari tem imagens como o Didi tinha das celebridades e políticos americanos, como o Epstein tinha imagens de celebridades, políticos e pessoas importantes da América. Então, veja bem, ele levava modelos para sua ilha e levava os políticos para lá para filmar eles. É por isso que eu digo que tem gente em Brasília que não dorme mais. Não dorme. Não dorme. Por quê? Porque não é só a questão de corrupção. Existem reuniões secretas naquele celular. Existem imagens absurdas naquele celular. Existem imagens obscenas naquele celular. Então, veja que uma das questões, irmãos, olha só. No celular, só sobre Dias Toffoli, existe convite para festas e conversas sobre o pagamento. O ministro diz que os documentos tratam-se da ilações e afirma que corporação não tem legitimidade para alegar sua suspensão no caso Master. Então, veja bem, eles elencam telefonemas entre os dois, envio de um convite para uma festa de aniversário do ministro do Supremo e conversas de Forcari com outras pessoas a respeito de pagamentos relacionados ao resort Taiaiá da família do ministro. Esses são alguns dos itens que recheiam o material, que tem cerca de 200 páginas, tem sido descrito por integrantes do Supremo como nitroglicerina pura. O documento está sendo avaliado pelo presidente Edson Fachin, que já pediu explicação de Toffoli e vai decidir o encaminhamento da suspensão contra o ministro, que é relator das investigações no tribunal. O que dá a entender que eles eram amigos íntimos. Agora, irmãos, presta atenção. Dias Toffoli é um. Agora, ninguém fala, quem está falando aqui, do
contrato da esposa do Xandão de mais de 120 milhões de reais. Ninguém está falando. E a pergunta é por que ninguém está falando? Da reunião que Forcaro teve com o presidente da República em 2024, não está na agenda do presidente a reunião. Das 2 vezes que o Xandão teve na casa do Forcaro, no seu bunker, e uma reunida com o presidente do Banco de Brasília. Então, agora, se não houver nada, irmãos, você sabe que a classificação do Brasil, deixa eu colocar aqui para vocês. É uma vergonha, né? É a pior, o Brasil, a pior posição e a segunda pior nota de índice de questão de corrupção no mundo. Vocês têm noção que o Brasil está sendo considerado mais corrupto do que Cuba, do que Coreia do Norte? O Brasil está sendo considerado mais corrupto que a Venezuela. O Brasil está sendo considerado mais corrupto que o Haiti. O Brasil está sendo considerado mais corrupto que os países da África. E a corrupção não está só no governo, está na Suprema, está em todo lugar. Todo lugar. Então, imagine que você mora no país mais corrupto do mundo. Passou a Somália. É uma vergonha, meu irmão. Uma vergonha. É uma vergonha. E isso a Globo não mostra, né? E se mostrar é muito rápido. Então, olha lá, Transparência Internacional. Eu estou no site Transparência Internacional. Brasil repete pior posição e segunda pior nota no índice de percepção da corrupção. Com 35 pontos e 107 posições, país permanece bem abaixo da média mundial, segundo a avaliação anual da Transparência Internacional. Em 2025, o Brasil repetiu a segunda pior nota, 35 pontos numa escala de 0 a 100, da série histórica e continuou na 77ª posição, entre 182 países e territórios avaliados no Índice de Percepção de Corrupção, elaborado pela Transparência Internacional em relação a 2024. O Brasil subiu 1 ponto, variação estatisticamente insignificante, o que indica estagnação. Então, isso foi divulgado essa semana, dia 10, e o Brasil está aí, ó. Uma vergonha. Você mora num país que é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Mais corrupto do mundo.
Então, agora, a gente está vendo o Tarcísio, né? Teve visita hoje. O Tarcísio visitou os ministros, né? O Tarcísio visitou os ministros da Suprema Corte e pediu, olha aí, ó. Tarcísio pauta prisão domiciliar de Bolsonaro em encontro com ministros do Supremo. O governador de São Paulo confirmou que voltou a pautar a situação penal do ex-presidente com diálogos recentes com magistrados da Suprema Corte. Durante encontros realizados na última quarta-feira com o ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias e Gilmar Mendes, o governador aproveitou o espaço das audiências originalmente destinadas à discussão de programa de renegociação de dívidas estatais para tratar da transferência de Bolsonaro do regime fechado para domiciliar. Atualmente, o ex-mandatário está detido na Papudinha. E aí diz que é uma estratégia política. Ele foi lá também, irmãos. A gente vê, ó, olha aí, após dados de celular, a oposição protocola novo pedido à PGR para afastar e conseguir afastar o Dias Toffoli. Isso é tudo hoje. O Novo pede impeachment de Toffoli por indícios, olha aí, de dono do Master. Pedido novo o Partido Novo formalizou nesta quinta-feira um novo pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. A iniciativa ocorre após relatórios da Polícia Federal apontarem indícios de relação de proximidade entre o magistrado e o banqueiro Daniel Vorcado. Toffoli é o atual, relator e tal.